Boa noite, amigos, especialmente os amigos, nossos amigos do NEICA, do Núcleo Espírita Irmã Clara de Assis, para quem nós estamos transmitindo esta palestra virtual, fazendo essa transmissão ao vivo. Queremos desde já agradecer a nossa irmã Alaide por este convite e agradecer a Deus por mais esta oportunidade de estarmos aqui junto da espiritualidade amiga, especial a espiritualidade amiga que assiste ao Núcleo Espírita Irmã Clara de Assis, lá do bairro Sambaqui. Que possamos na noite de hoje recebermos tudo aquilo que estamos buscando para o alívio das nossas almas. E o tema que nós vamos abordar na noite de hoje está contido no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, que trata da justiça das aflições. Há uns 15 dias atrás, 2 semanas mais ou menos, nós fomos surpreendidos por um crime que aconteceu no município de Saudades, lá no oeste de Santa Catarina, daqui do nosso estado, onde um rapaz de 18 anos, a princípio, sem nenhuma razão, sem nenhum motivo direto, que pudesse justificar o crime que ele cometeu, onde assassinou, onde matou 3 crianças com menos de 2 anos de idade e mais 2 professoras que saíram em defesa dessas crianças. E quando nós assistimos, também na mesma semana ocorreram outras situações de crimes, onde um homem colocou fogo, isso parece que foi lá na cidade de São Domingos, aqui também no nosso estado, que botou fogo numa casa e matou 4 filhos e a ex-companheira ou a companheira. Então a gente percebe agora, antes de entrar aqui na palestra, estava vendo também no noticiário, infelizmente, mais um crime envolvendo familiares, onde um filho de 14 anos feriu ou matou seu pai com um revólver. E quando a gente vê situações assim, claro que tudo isso causa muita tristeza e causa também muita revolta, causa sofrimento, causa aflições. E às vezes nós nos perguntamos o porquê que essas coisas acontecem. Por que Deus permite que tais situações, ou que tais sofrimentos ocorram com essas pessoas, além de outros tipos de sofrimentos ou sofrimentos relacionados à miséria, à mendicância, à injustiça social, enfim. Então, às vezes, nós nos perguntamos por que tantos sofrimentos? Então, às vezes, o que nós falamos muitas dessas vezes? Questionamos, inclusive, a própria justiça divina. Acusamos muitas vezes a Deus por
permitir que essas coisas aconteçam com essas criaturas, principalmente as crianças, as criaturas indefesas, ou às vezes até os mais idosos, né? Que são também muitas vezes judiados, maltratados. E aí nós nos perguntamos, por que tudo isso? E parece que tudo está desordenado, que há muitos fatos ruins que não terminam e que coisas boas passam muito rápido, mas os fatos ruins parece que têm uma imensidão de tempo. Então, não conseguimos compreender o que está acontecendo quando isso acontece conosco, o que está acontecendo em nossas vidas. As coisas são confusas, não se encaixam e parece que nada dá certo. Então, como entender a mensagem de Jesus quando ele nos diz: bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados? Então, para entender essa mensagem, essa bem-aventurança, vamos entender o significado dessas palavras. O que significa bem-aventurado? O que significa aventuranças? Então, bem-aventurado é um desejo que significa muito feliz. E o que vem a ser uma aflição? Uma aflição é uma tribulação, uma dificuldade que alguém passa, uma dor. Essa dor ela pode ser uma dor física, como também pode ser uma dor moral. E aí, voltando lá na bem-aventurança do bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. Como que uma pessoa, aí a gente se pergunta, mas como é que uma pessoa pode ser feliz sofrendo? Por que Jesus disse isso? Bem-aventurados os aflitos, ou seja, bem felizes aqueles que sofrem. É claro que ele complementa, pois serão consolados. E vamos ver de que forma que serão consolados. Então aí nós nos perguntamos, né? Vamos repetir aqui lembrar aqui o que a gente falou no início, algumas questões com relação àquilo que nós achamos muitas vezes que não tem sentido. Por exemplo, por que sofrem uns mais que os outros? Se Deus é justo, se Deus é bom, por que um sofre mais que outro? Nós também questionamos por que nascem uns na miséria e outros na opulência, sem coisa alguma haver feito que justifique essas posições. Então nós vivemos, a gente vê um grande número agora, nós estamos vendo aí na pandemia, quantos a gente passou a ter mais conhecimento de quantos passam na miséria. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê muita gente vivendo na opulência, ou seja, que tem muitas coisas. Por que então que muitos vivem na miséria e outros vivem na riqueza, ou vivem na abastança? Pode até muitos dizer, porque aqueles que vivem na abastança trabalharam. Sim, e aqueles que já nasceram, que nunca trabalharam, que já nasceram na miséria, que não tiveram nem a oportunidade de trabalhar ainda. Então, outras questões. Por que os bens e os males sejam desigualmente repartidos entre o vício e a virtude? A gente vê muitas pessoas virtuosas convivendo com pessoas sem virtude nenhuma. E vivem todos juntos, perto um do outro. E porque homens virtuosos sofrem ao lado dos maus que prosperam. Tem pessoas que trabalham e não conseguem prosperar. E às vezes tem aqueles que são maus e conseguem prosperar. Como entender isso?
Muitos ainda se questionam o porquê são tão desafortunados por não existir uma causa que justifique tal situação deplorável. É a questão, né? O exemplo que eu botei da miséria. Pessoas que a gente percebe, pessoas que já nasceram ou que vivem em situações deploráveis. Pouco tempo estava assistindo uma reportagem, um documentário na televisão, e a gente vê de que forma que muitas pessoas vivem em situações difíceis, muitas vezes sem água encanada, sem luz, sem infraestrutura nenhuma, muitas vezes panelas secas porque falta alimentação. Então, a gente se questiona por que isso acontece. Culpa de governo, a gente acaba muitas vezes querendo achar culpados. Mas vamos ver qual a razão disso. E como podemos compreender a justiça divina através das aflições. Então, quando a gente vê todas essas situações acontecendo ao nosso redor, acontecendo com conhecidos nossos, acontecendo até conosco mesmo, como é que nós vamos poder compreender a justiça divina se nós vivemos diante de tantas aflições? Uma coisa nós devemos compreender, nós devemos entender que se nós tivermos que analisar a nossa vida de uma forma muito estreita, ou seja, se nós tivermos que ver a nossa vida voltada só para esta encarnação, essa presente encarnação, nós realmente vamos achar as coisas muito estranhas. Aí nós vamos chegar a uma conclusão que realmente Deus é injusto, que realmente Deus deu mais, que Deus é parcial, que deu mais para o outro, menos para mim, que deu um corpo sadio para outro e para outros ele deu corpos muitas vezes deformados. Quando a gente olha, vê pessoas que nasceram sem os dois braços. E aí é onde a gente vê, as pessoas se perguntam, mas por que isso? Mas por que isso? Uns podem chegar e dizer, isso aí talvez, sei lá, problema de na hora da concepção, alguma coisa assim, enfim, mas e quando a gente tem, às vezes, dois irmãos na mesma família e que um sai totalmente perfeito e o outro sai com algum tipo de problema, de dificuldade? Por que foi para aquele? Porque aquele que nasceu com a dificuldade e o outro nasceu são. Não podia ser o contrário? A gente pode questionar isso. Não podia ser o contrário? Não, mas tem que ser aquele e aquele. Enfim. Então, para isso, para a gente poder entender as aflições, é preciso que tenhamos uma visão mais ampla da nossa existência e, por conseguinte, uma visão mais ampla das coisas de Deus. Porque nós não podemos imaginar um Deus pequeno. Nós temos que ter uma visão de um Deus grandioso. Afinal de contas, ele criou o universo. Ele foi o criador de tudo. Então, nós temos que ter uma visão bem mais ampla das coisas de Deus. E o Espiritismo nos elucida racionalmente sobre essas questões. Na visão espírita, as aflições podem ser consideradas como oportunidades de reajustes perante a lei de Deus, sendo necessário compreendê-las e saber aproveitá-las como preciosa lição. Então, Deus criou o universo, criou leis
para que o universo trabalhe de forma harmoniosa e criou essas mesmas leis para que nós espíritos, pudéssemos viver de forma harmoniosa. E todas essas leis, e toda essa lei de Deus, essa lei divina, muitos a chamam de lei natural, leis divinas, leis morais, são leis absolutamente perfeitas, imutáveis. Ela serve para todas as criaturas em qualquer tempo. Diferente da lei humana, que tem suas falhas, que muitas vezes são feitas para defender alguns grupos. Enfim, então as leis divinas, as leis de Deus, elas são absolutamente perfeitas. E o homem, na verdade, ele sofre a consequência das suas faltas, ou seja, o homem passa a sofrer, passa a entrar em aflição quando ele infringe as leis divinas. Tal como o homem também passa por sanções, ou às vezes sofre, quando ele burla uma lei humana, quando ele não respeita uma lei humana. Então, a causa do sofrimento, as nossas aflições, são consequências da falta de cumprimento da lei divina. Quando nós somos orgulhosos, nós sofremos. Quando nós somos egoístas, nós sofremos. Quando nós somos vaidosos, nós sofremos. Quando nós não perdoamos, nós sofremos. Quando nós nos vingamos, nós sofremos. Quando nós desejamos mal para o próximo, nós sofremos. Talvez a gente pense que não sofra por isso. Mas as consequências vêm depois. Então não há uma só infração à lei de Deus que não acarrete numa punição. Então a gente muitas vezes diz, Deus vai punir ou Deus está punindo. No fundo, Deus não pune ninguém. Que se Deus punisse alguém, ele era um ser, né? Uma criatura vingativa. Ele não seria uma pessoa boa. Ele criou as suas leis justas e boas. E essas leis de Deus, elas estão gravadas dentro da nossa consciência. Porque nós sabemos que nós não devemos matar, nós sabemos que nós não devemos prejudicar as criaturas. E onde é que está escrito isso, na verdade, no fundo? Muitas pessoas dizem, isso aí está escrito nos livros. Não, mas não é nos livros. Isso está escrito dentro da nossa consciência. As leis divinas estão escritas na nossa consciência. Então, a severidade do castigo, ele é proporcional à gravidade da falta. Então, lembram? Quando a gente falou de pessoas que vivem na miséria e outras vivem talvez na riqueza, em situações um pouco melhores. Pessoas que vencem os membros, outras vêm perfeitas. Então a severidade do castigo é proporcional à gravidade da falta. Então, quanto mais nós incorremos em falta, incorremos em erros, mais nós sofreremos as consequências desses erros e dessas faltas. Assim, o homem é constantemente o árbitro de sua própria sorte. Pode abreviar ou prolongar indefinidamente o seu suplício.
A sua felicidade ou a sua desventura depende da vontade que tenha de praticar o bem. Então nós vamos ser felizes ou infeliz dependendo da nossa vontade de querer praticar ou não praticar o bem. Então, desde que se admita a existência de Deus, concebe-se que Ele é um ser de perfeição absoluta, com todos os poderes, com toda a bondade e com toda a justiça. Então nós não sofremos males, nós não sofremos as aflições injustamente. Não, é tudo justo e nós já vamos ver o porquê. Precisamos entender que as dores e sofrimentos que cada um de nós experimenta, estão diretamente relacionados com os atos praticados por nós mesmos em nossa vida, sendo que nada do que sofremos é gratuito, fazendo-se valer a lei de ação e reação, lei de causa e efeito. Então, os nossos sofrimentos são atos praticados por nós mesmos. Aí as pessoas vêm dizer assim, às vezes, mas a criatura lá, ela, como aconteceu no caso desses exemplos que a gente passou no início, das crianças que morreram. Poxa, mas elas não fizeram nada. Quem praticou um ato contra elas foi uma outra criatura. Causou um sofrimento, a princípio, para aquela criança, para aqueles professores, e está causando sofrimento hoje para os seus familiares, para as famílias dessas pessoas. Então não foram essas pessoas as causadoras dos seus sofrimentos. Foi uma outra pessoa que causou o sofrimento a essas pessoas. Mas nós vamos ver onde pode estar o sentido disso. Muitos são consequências naturais. Tá, então, como podemos entender as causas de nossas aflições? Primeiramente, nós vamos analisar o sofrimento que estamos passando e quais as causas ou possíveis causas que originaram esse sofrimento. Então, nós estamos sofrendo. Bom, eu estou sofrendo por quê? Então, a gente vai parar para analisar. O que provocou esse meu sofrimento? Eu estou assim por quê? Eu estou triste por quê? Eu estou triste porque aconteceu, né? Porque, enfim, ele vai analisar a situação dele. Tá, mas eu cheguei nesse ponto por quê? Aí tu começa a analisar. Porque eu fiz isso. Ah, tá, então eu cheguei nesse. Então, a gente chega a uma conclusão que as nossas aflições, que os nossos sofrimentos foram causados por nós. Agora, tem pessoas que dizem, não, mas eu não encontrei nada que pudesse justificar isso. Como estou dizendo, vamos adiante ver. Então, muitos são consequências naturais do caráter e da conduta do próprio ser na vida presente. Quantos tombam por suas próprias culpas? São vítimas do seu orgulho, da sua ambição, da sua prepotência. Tem pessoa que é egoísta e depois sofre porque são pessoas, né, são pessoas orgulhosas, aí depois sofrem, reclamam porque não tem amigos, porque as pessoas não querem ficar com ela, aí ela cai em sofrimento, cai em aflição. E aí isso é culpa de quem? Se eu não estou querendo a companhia daquela pessoa, porque aquela pessoa sempre que a gente está com ela se mostra melhor do que os outros, ou ela é egoísta, ou ela só me ofende, vou fazer isso aqui, então nem quero ficar perto dela. E aí aquela criatura, o que acontece? Começa a se sentir sozinha muitas vezes. E começa a sofrer. E quem foi o culpado desse sofrimento? Foi eu que me afastei dela? Foi por causa de mim que não quero mais me aproximar dela? Não, é por causa dela. Porque ela tem dentro dela os sentimentos do orgulho, da vaidade. Então, muitas são vítimas do seu orgulho, da sua ambição, da sua prepotência, vítimas de desejos desenfreados, vaidade, vítimas dos seus excessos, trazendo-lhes a enfermidade do corpo físico,
ou dificuldade financeira. Quantos problemas de dificuldade financeira nós enfrentamos? E essa dificuldade nos traz sofrimento, nos traz aflição. Nós botamos a cabeça muitas vezes no travesseiro e ficamos pensando na conta que tem para pagar, no cartão de crédito, nisso, naquilo. E aí? De quem é a culpa? A culpa é da operadora de cartão de crédito? Não, a operadora de cartão de crédito está fazendo o negócio dela. A culpa é de quem é? É minha. Que fui lá e gastei fora dos limites que eu poderia gastar, daquilo que eu ganho. E assim vai em muitas outras situações, que por culpa nossa mesmo. Então a gente tem que analisar. E às vezes a gente começa a botar culpa em outras pessoas, bota até culpa na operadora de cartão de crédito. Essa operadora me manda o cartão. Sim, mas quem está usando é tu, eles mandam, eu estou fazendo o negócio deles. Aí eu boto a culpa no governo, não consigo pagar porque a inflação começou assim, assado, isso, não sei o quê. Enfim, a gente começa a botar culpa em cima de culpa de outras pessoas. Porque é menos humilhante para a gente assumir a nossa própria culpa. Então, essas situações nos trazem sofrimentos. E percebe-se, e quantos pais são infelizes por não combaterem as más tendências dos seus filhos no princípio? Tem pais que se tornam felizes porque os seus filhos se tornaram pessoas difíceis, mas não souberam combater no início, quando perceberam uma má tendência no filho. Deixaram rolar, como se diz no popular, ou passar a mão na cabeça. Muitas vezes disseram, não, isso aí não é nada, é criança. Mas, se vai deixando rolar, isso se torna um hábito. E nós, que estudamos a doutrina espírita, nós sabemos que nós somos espíritos eternos e que nós viemos de outras existências e trazemos conosco as nossas má tendências, coisas de ruim que nós fizemos no passado, que nós fomos no passado, está ali dentro de nós, esperando muitas vezes um momento para desabrochar. E aí é onde muitas vezes o pai e a mãe deveriam estar atentos a essas situações dos seus filhos. Percebe-se assim que o homem, na maioria dos casos, é o artífice dos seus próprios infortúnios. Porém, ao invés de reconhecer seus erros, acha mais simples e menos humilhante acusar a própria sorte. Então, acusa muitas vezes a providência divina. Então, quando essas situações que citamos agora, elas acontecem, todas essas situações que nós colocamos agora, elas acontecem, e que nós percebemos as causas delas, que nós sabemos, então nós dissemos que isso aí são causas de aflições decorrentes da vida presente, ou seja, da atual encarnação. Agora, existem outras situações, por mais que a gente analise, a gente percebe que não existe causa nenhuma que justifique. A gente percebe que a gente não encontrou alguma razão que pudesse justificar essa aflição, esse problema que a criatura vive. Como, por exemplo, uma criatura viver na miséria. Uma criatura, muitas vezes, não ter sorte nos seus negócios. Não é porque ela é má administradora, não. Isso aí são resgates. E nós já vamos ver de que forma que isso acontece. Então, se existem males cuja causa o homem reconhece, que é culpa pelo seu mal proceder, o que dizer daqueles males onde o homem não reconhece ser culpa sua e parece atingi-lo como por uma fatalidade, como, por exemplo, a perda de entes queridos, acidentes que nenhuma providência poderia impedi-los, por exemplo, um acidente de um avião, um acidente de carro, um avião está lá andando, a não ser, eu acho que fazem 5 anos, o tempo passa tão rápido que a gente não se lembra,
aquele avião que caiu, que estava com toda a delegação, os atletas da Chapecoense. Ninguém poderia, qualquer familiar não poderia prevenir que aquele acidente acontecesse. Então aí o familiar pergunta, mas por que aconteceu? Eu não pude evitar aquele acidente. E tantas outras, uma doença. O pai cuida do filho e diz, mas eu não pude evitar que essa criança, que esse meu filho tivesse essa doença. Eu fiz de tudo, mas eu não consegui evitar. Então, todas essas situações em que a gente não vê uma razão na vida, uma razão de mal proceder na vida presente, ela tem que vir de algum lugar. E a gente tem que chegar à conclusão que isso vem de vidas passadas. Então, como por exemplo, a perda de entes queridos, acidentes que nenhuma providência poderia impedi-los, perda de fortunas de maneira repentina. A pessoa tinha um império, de repente, pum, perdeu tudo. Flagelos naturais e as enfermidades de nascimentos ou adquiridos repentinamente na vida presente, sem que nada justifique essa enfermidade. O que fizeram essas criaturas para que Deus justo permita tais aflições e sofrimentos? Dissemos que Deus é um ser perfeito, bom e justo. E se nós passamos por essas aflições, que não tem uma razão, que nos parece não ter uma razão ou um motivo nessa nossa existência, a gente tem que entender, tem que compreender que essa aflição, que esse sofrimento, ele tem um motivo justo. Então nós sofremos, como dissemos lá, a severidade do castigo é proporcional à gravidade da falta. Então, e também não há uma só infração à lei de Deus que não acarrete uma punição. Então Deus não permite que nada nos aconteça de ruim ou de mal se nós não merecemos aquilo. Ou se, quando a gente fala se nós não merecemos, é se aquilo não serve de oportunidade de aprendizado para nós. Deus não permite. Se eu só trabalho na prática do bem, Deus não vai permitir que algo de ruim me aconteça. Ah, mas tem gente que trabalha na prática do bem, mas sofre. Sim, sofrem. E esse sofrimento dele é uma outra razão, não tem nada a ver com a prática do bem que ele faz agora. Não quer dizer que porque ele pratica o bem que ele não vai sofrer, que ele não vai ser acometido de injustiças. Vai. Então, pela justiça divina, Deus jamais permite que o mal atinja quem não merece ser atingido. Ninguém é punido pelas leis divinas, pelo bem que haja praticado. Então, ninguém é punido por aquilo que não fez. Partindo do princípio que todo efeito tem uma causa, as aflições e sofrimentos que não encontram sentido na vida atual devem ter origem em uma vida anterior. Ou seja, uma vida passada onde o véu do esquecimento não nos permite lembrar. Admitindo um Deus justo, repetindo aqui, admitindo um Deus justo, essas aflições e sofrimentos hão de ser justas. E que da mesma forma que os sofrimentos por causa da vida presente são por culpa do homem, as causas das vidas passadas também são consequência natural do caráter do indivíduo. Então, vamos pegar um exemplo bem prático. Uma pessoa, enfim, ela fumou a vida inteira. Um dia deu um problema nela. Um médico constatou que aí foi para o hospital, foi internado, chegou lá, constataram, ele está com um problema no pulmão, está com câncer de pulmão. E a criatura às vezes diz o seguinte, poxa, mas o que eu fiz? Né? O que eu fiz para merecer isso, para merecer esse sofrimento? O que tu fez?
Tu fumou a vida inteira. E esse sofrimento que tu estás tendo agora aqui, começou agora com esse problema no teu pulmão, ele pode se estender para uma outra encarnação. Tu pode vir em uma outra encarnação, numa próxima encarnação, com um problema pulmonar. Aí é onde se explica pessoas que nascem com problemas já de saúde. Já nascem com problema no fígado, nunca fizeram nada, nunca fumaram. Aí vão dizer, pô, mas eu nunca fumei e tenho um problema no pulmão. Por certo, esse problema no teu pulmão não é uma questão de agora. É uma questão que tu trouxe lá do passado, porque fica impregnado no nosso perispírito. Então nós temos que nos aprofundar, como dissemos lá no início, nós temos que ter uma visão mais ampla da vida, uma visão mais ampla das coisas de Deus. E a doutrina espírita, ela nos elucida com detalhes a respeito dessas situações, da causa dos nossos sofrimentos e das nossas aflições. E nós temos que ter em mente, não existe um culpado direto que não seja nós mesmos. Então, quando nós, para finalizar aqui, nós estamos já finalizando, estamos até ultrapassando um pouquinho, estamos finalizando aqui, se nós olharmos, se nós dermos uma lida no livro Céu e Inferno, de Allan Kardec, que faz parte das obras básicas, nós vamos ver ali relatos de espíritos que nos falam a respeito da sua existência, da sua última existência, do sofrimento que eles tiveram na última existência. Aí no mundo espiritual eles conseguem compreender, passar a compreender o porquê que eles sofreram tanto na última encarnação, porque causaram mal em outras vidas a muitas criaturas, ou causaram mal a si mesmo. Então não há por que acusar os outros, acusar a própria sorte, ou acusar a Deus pelas suas aflições. Pois somos nós que usamos o nosso livre-arbítrio na condução da nossa jornada. E graças à bondade divina, é concedido novas oportunidades através da reencarnação. Então Deus, na sua justiça, Ele nos concede a reencarnação para que a gente possa buscar o reajuste perante as leis divinas, perante as outras criaturas que muitas vezes nós fizemos sofrer. Pensemos nisso, analisemos os nossos atos, os nossos pensamentos e façamos uma análise profunda da nossa vida, de como nós estamos conduzindo a nossa vida. Que Jesus ampare os nossos corações, ampare o coração de todos aqueles que estão aqui nos assistindo nesta transmissão, e que possa Deus, Jesus, Maria de Nazaré, abençoar todos aqueles que sofrem, todos aqueles que passam por aflições, que possam receber a luz em seus corações. Muito boa noite e mais uma vez, Alaide, obrigado por esta oportunidade. Boa noite.